No Pode Psi de hoje, a gente tem uma convidada para falar sobre empreendedorismo. Ah, Kelly, mais um empreendedor? Não, gente, uma psicóloga. Mônica Almeida, psicóloga, empreendedora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Kelly. Mônica, na hora que você chegou, você já falou assim, que legal! Conta essa história de empreender na psicologia e se apresente, por favor. Gente, obrigada, Kelly, pelo convite. Pode Psi, que delícia, tem um Pode Psi, a gente precisa muito. Pode vir toda semana. Obrigada pelas portas abertas, é muito bom ter esse carinho, esse olhar na psicologia que a gente precisa muito. Quanto mais olhar no empreendedor, uma psicóloga linda, maravilhosa, empreendedora, é tudo de bom. Duas aqui no caso, tá, gente? Conta a sua história, Mônica. Como é que começou essa história? Primeiro lá com a psicologia e depois os desdobramentos que a psicologia foi te levando, que eu já soube ali dos bastidores, mas agora acho que todo mundo quer saber como é que foi essa história com a psicologia. A psicologia é uma delícia. Não é? Né? A gente é viciado, fica viciado, não tem como. Saber lidar com gente, tem gente que não gosta, mas lidar com gente eu acho muito dinâmico. Mas assim, me conta, onde é que as pessoas não lidam com gente? O tempo inteiro. Né? Eu falo muito para os clientes. Porque tem que começar lidando consigo mesmo, para começo de conversa. Exatamente. A primeira pessoa que você já tem um campo ali enorme é você com você mesmo. As suas questõezinhas. Internas, exatamente. Ou seja, não tem para onde correr, né? Não tem saída. A gente fala o nível da esfinge, ou você me decifra... Eu devoro-te. Exatamente. E eu falo para os meus clientes, olha, empresários, né, empreendedores, tudo é gente. Você pode trabalhar com a máquina que for, com a inteligência que for, você vai lidar com pessoas. Alguém vai ter que ser o veículo de tudo isso, né? Exatamente. Vai ter que ter um veículo para mandar informação para essa máquina, para atender aquele cliente que você não quer lidar. Por exemplo, a gente estava falando do pet shop, né? Quem é que dá banho nos doguinhos? Quem leva os doguinhos? Quem é o fornecedor? É gente. São pessoas. Não Exatamente. tem como fugir. Não. Ah, mas eu trabalho com animal. Tá, e aí você tá só você e os animais, lá na Arca de Noé, Exatamente. né? Ah, mas eu sou de TI, eu faço programação. Tem um cliente. Né? Quem é o chefe. É o chefe, exatamente. E a tua história com a psicologia, Mônica? Então, eu comecei desde pequena vendo meu pai é psicólogo, dava aula de psicologia também na MAN, militar na reserva. E eu comecei a ver ele desde pequenininha, lendo os livros. Super legal, achava incrível. Eu falei, cara, olha que delícia. Ele, claro que a gente era um pouquinho cobaia, eu falei, cara, que gostoso. E, principalmente, a minha irmã caçula, ele começou a trabalhar, inclusive, a questões pedagógicas, psicopedagógicas. Eu falei, cara, que delícia, eu quero saber o que é isso. Aí, fui atrás. Isso já com que idade que você se deu conta do que era a psicologia? Anos. Com 12 anos você já estava ali entendendo. Atrás, com 14 eu já fazia cursinho de parapsicologia. E o pessoal falava... E me sentia até um pouquinho, assim, a gente fala, fora do ninho, né? Fora daquela... Isso. 14 anos, 15, está na auge da adolescência. Ao mesmo tempo, eu também ia para todas as tribos na época, né? Spice Girls, Backstreet Boys, você tava naquela toda da teen, mas ao mesmo tempo com um pezinho, né, diferenciado, assim, cara. Com quem que eu ia falar sobre parapsicologia naquela época? Com 14, 15 anos. Então, assim, era muito meu pai, e as tuas amigas te achavam esquisita? Falei assim, olha, é um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente. Mas como eu sempre lidei, a gente fala assim, andei com todas as tribos, todas as pessoas, nunca tive problema nenhum, graças a Deus. Então foi natural bem tranquilo, a psicologia bem natural, na sua vida. Muito natural. Tua irmã na época também da faculdade. Não, eu tenho uma irmã que é bancária e a outra é médica. Essa que teu pai fazia de cobaia, não quis... ela foi aprofundar. Foi aprofundar. E aí a gente foi na psicologia sem a menor dúvida. Na época do vestibular, falei, ainda fiz um vocacional pra gente ter aquela certeza, assim, 100%. Mas o coração tava ali chamando. Já tava há muito tempo. E o que foi legal, porque... E o coração me chamou para um outro caminho, que são 5 anos, né? Que a gente fica lá, no Rala. Na faculdade ali trabalhando, geralmente trabalhando, né? Eu sempre trabalhei também e estudei durante esses 5 anos. E nesse ínterim de trabalhar e estudar, eu fui para a área organizacional. E meu pai abriu o consultório já e tal, vamos trabalhar, quem indicar a cliente. Eu falei, pai, já fui para a psicologia do trabalho. Me perdeu. Perdeu sua sócia. Sua sócia, exatamente. E aí sabe sua sócia? Não. Exatamente. Muito dinâmico. E a gente se forma realmente muito cedo, né? Me formei com 22 anos, 23. Fica a guria, a gente fala assim, né? Uma jovem de 22, 23 anos, uma menina, sabe sobre a vida. Porque a psicologia você tem que ter uma certa experiência, maturidade para lidar, principalmente com consultório.
E aí eu já estava na área do trabalho, na organizacional com as empresas, né, durante os estágios na faculdade, e de lá já fui contratada e não saí mais das empresas. Que é uma delícia, é muito dinâmico. E é um outro olhar, né? É um outro lugar onde você observa o humano, que é um lugar de subsistência. As pessoas precisam daquele trabalho para garantir seus sonhos, seus projetos, seus filhos. Exatamente. Então é um lugar que gera muito desconforto. E determina muita coisa da sua vida principal. Se o trabalho for ruim, você cai em depressão, tiver um assédio, você tem problema de saúde, você passa a maior parte do tempo longe da sua família que você queria estar mais perto, onde você passa, a gente fala assim, o trabalho hoje é o nosso horário nobre. Você passa o maior horário nobre da sua vida trabalhando. Então, assim, e a outra parte dormindo. E a outra parte no trânsito. Dividido, né? A vida inteira em 3 partes. Tá ótimo. Eu divido 8, 8, 8. 8 trabalhando, 8 dormindo e a outra 8 no trânsito. Só pode, velho, porque eu não vejo onde essas horas entram. É isso mesmo. Então, assim, é uma área de trabalho que a gente começou a trabalhar clima de trabalho, os comportamentos no trabalho, enfim, tudo aquilo que influencia. E começou desde a época industrial, né? A gente tem essa psicologia industrial há muitos anos já. Antigamente era chamada psicologia industrial e do trabalho, e foi evoluindo e foi melhorando bastante. Até se a gente parar para pensar também, né? Essa revolução industrial, ela também acontece depois da Segunda Guerra. Sim. E aí os traumas, as questões, não só para os homens que foram para a guerra, mas para as mulheres que precisaram ficar em casa e dar conta daquela subsistência sozinhas, sem capacitação, sem formação, não só porque estavam longe dos maridos, os pais longe dos filhos, mas porque elas tinham que lidar com uma situação também traumática, não tão traumática quanto a guerra, mas também traumática. Ou seja, a Revolução Industrial nasce desse contexto onde há muita dor, muito desconforto. Sim. E aí, como que essas mulheres iam trabalhar? Como que se configura ali um ambiente de trabalho dentro de um modelo ou dentro de uma circunstância mundial em que só havia dor e sofrimento. E só se falava disso e tinha medo de a qualquer momento uma bomba explodir na sua cabeça. Foi aí que surgiu tudo, tanto a parte comportamental quanto a parte de segurança do trabalho naquela época. Era recente isso. Imagina quantos acidentes, quantas mortes, né, quanta coisa acontecia. E essas mulheres saírem das suas casas para entrarem na indústria. Isso. Então, assim, o marido está na guerra, quem vai tocar a fábrica que ficou na cidade? Quem vai tocar a escola, quem vai tocar a igreja, quem vai tocar o negócio, quem vai tocar a padaria. E aí a gente tem a ilusão de que, assim, ilusão, vírgula, a gente tem a ilusão de que foi um movimento feminista, foi um movimento de necessidade comercial e industrial. Plenamente. As mulheres foram... Vamos dar direitos a elas porque a gente precisa delas trabalhando. Exatamente. Então elas têm que votar, elas têm que trabalhar. Vamos colocá-las no mesmo pé de igualdade porque a gente precisa delas aqui como mão de obra. Exatamente. Barata, e aí não inclusive. volta mais. Você teve um movimento que não vai voltar. Não é retrógrado. Como é que você faz? Não volta. Não volta. Então hoje a mulher é normal ter um duplo trabalho. Pelo menos se a gente tem 2 trabalhos. Um trabalho em casa. Com os filhos, com a família, com a organização, com a administração do lar. Fora todas as outras milhares de coisas que a gente inventa. A gente fala pelo menos o básico, né? Fazendo nada. A gente adora carregar uns pratinhos, eu sou assim. Eu adoro coisas manuais, eu adoro trabalho manual. Eu faço crochê, faço bordado. Que delícia. Adoro umas coisinhas manuais. Você tem essa psicomotricidade fina? Muito boa. Detalhista. É uma coisa que eu sou o oposto. E aí, esses dias eu virei pra minha filha e falei assim, filha, e eu tô com esse projeto na minha cabeça há muito tempo. Vamos fazer uns sabonetes terapêuticos? Porque sabonete você usa todo santo dia. Por que eles não são terapêuticos? Né? Tipo, com óleos essenciais, com de lavanda, propriedade de cura mesmo, e de tratamento, sabe? Aí ela só olhou, juro, ela tava em pé assim, ela só olhou assim pra minha cara. Não, porque você faz pouca coisa, né? Você não tá fazendo nada, vamos ocupar seu tempo, né? Aí eu olhei pra cara dela. Mas o que tem a gente fazer o sabonete? Ela, mãe, que horas? Não dá, mãe, não dá. Já tem muito pratinho rodando. Não dá, mãe, não vai. Depois, gente, os sabonetes medicinais, não dá pra gente fazer. Eu acho que quando a gente entra pra esse olhar, né, Kelly, do empreendedorismo, apesar da psicologia estar totalmente integrada nisso, porque eu trabalho com isso o tempo inteiro na minha empresa,
a gente fica rodando vários pratinhos. Eu sou uma psicóloga assim, vou rodando vários pratinhos. A gente tem esse olhar de um negócio bom aqui, vamos trabalhar aqui. Não dá vontade. Olha que ali não dá pra fazer. A gente vai abrindo quando a gente olha. Mas aí é bom que você abriu uma aspas aí, né? Vamos abrir essas aspas. A sua empresa. Conta da sua empresa. Então, a minha empresa... Super diferentona. É a ACJ. Sim, colocando, né, dentro da psicologia. É, bem diferente. Bem diferente. E eu falo assim, né, que Deus vai colocando, sempre direcionou os meus caminhos, inclusive na psicologia, não foi diferente. Era para ser clínica, foi industrial do trabalho. E nessa, eu abri a ACJ, Análise Comportamental em Jogos. Então, já estou a gente fala assim, nessa delícia que eu falo que é um terceiro filho. Eu tenho 2, esse é o terceiro. Há 7 anos. E, claro, trabalhei com algumas consultorias para entender um pouquinho desse contexto empreendedor, da realidade do que é, além, claro, eu já da experiência de trabalho como gestor em grandes empresas, a gente já traz essa questão de administração, de negócios. Eu fiz negócio, mas quando é o nosso negócio, como é diferente. Que é o que eu falo, você sai da faculdade de psicologia, você não sabe gerir um negócio. Assim como você sabe ser psicólogo. Exatamente. Mas ninguém te diz como abrir um CNPJ, como gerir, como pagar as contas. Como fatura, uma né? nota. O que é dinheiro seu, o que é dinheiro da empresa? Isso. Eu recebi, é meu, eu gasto. Cara, essa empresa não vai prosperar nunca. Você vai trabalhar só para comer. Exatamente. Como é que é isso? E ninguém fala disso na faculdade. Na área de humanas, eu acho que ninguém. Na área da saúde, da saúde, porque não tem uma mística na saúde, é uma das coisas que eu luto muito contra aqui, Mônica. Que é essa mística de que a pessoa da saúde, ela é um sacerdócio, ela tem que trabalhar de graça. Não tem. Vai comer como? Não, embora... Vamos imaginar que essa pessoa tenha o que comer, que seja herdeira, tenha o que comer. A partir do momento que ela gera uma solução, eu acho que... Eu penso isso com muita clareza na minha cabeça, assim. Você ganha dinheiro como? Oferecendo solução. A pessoa paga pela solução que você oferece. Como outra pessoa qualquer, gente. Como qualquer área da vida. Por que a área da saúde é enxergada como, não, você me dá a solução, mas eu não tenho que te pagar nada por isso? Você fez porque você é legal. Porque você é bondoso, né? Não. Porque você é bom. Sim, volta pra empresa. Concordo plenamente. Então, a CJ, ela surgiu já há 7 anos. Nos últimos anos, a gente surgiu uma brincadeira muito gostosa, que eu fui chamada, estava eu lá, né? Já contei essa historinha aqui, né? Estava eu lá como gestora de RH de uma grande empresa e me chamaram para brincar com uma dinâmica muito gostosa, uma dinâmica de gente chamada Escape Room. Me lembrou muito aquela época de dinâmica dos jogos, né? Que a gente tinha jogos empresariais. Quando eu fui ver o que era Escape Room, eu falei assim, cara, que delícia isso. Nossa, é muito gostoso. Quando eu vi, eu joguei 3 salas, assim. É difícil sair. Agora que eu fiz sair de uma. Agora que eu tô aqui, vamos nessa. Chamei 2 grandes amigos, o Igor Barros e a Clara, que hoje tá na UIS. E a gente trabalhando assim, cara, que legal. Perdão, tá no Cicobi. E falei assim, vamos trabalhar comigo? Vamos ver o que é isso. Então, eles me ajudaram bastante, a gente mergulhou nisso. E eu falei, cara, olha que delícia que tem isso aqui. Então, eu comecei a ser chamada para falar assim, trazer os colaboradores das empresas a jogar. E do jogo, dessa dinâmica de jogo, ver o perfil de cada um. Então, você que é psicólogo, traça o perfil, já que você não faz isso tanto nas empresas o tempo inteiro, seleção, treinamento, desenvolvimento, né, todo o subsistema de RH, faz isso agora através desse jogo. Então, eu comecei a brincar, de uma maneira que as pessoas não tem tanta máscara. Porque quando você está jogando, você se despe, né, das máscaras e vai para o jogo. E aí tudo vem à tona. Kelly, foi exatamente a gente fala assim, a paixão do Escape Room. Porque é um método de jogo, um formato de jogo, de estrutura, que ele tem o flow. O flow, quando você emerge no flow, que é isso que você falou, o storytelling daquele jogo, você surgem vários comportamentos naturais. Natos, assim, vai aparecendo uma coisa, e a gente já viu 10 minutos de jogo, no máximo você tá no flow desse tipo de game. Cara, que delícia, pode ser o cara 40 e mas eu tenho 50 anos de idade, já não vou brincar muito. Vai. 10 minutos é flow. 10 minutos é o flow. Então, assim, entra no personagem, vai embora e começa a aparecer os comportamentos naturais. Claro, tantos comportamentos que se sobressaltam de forma positiva, outros não tanto. E a gente vai mostrar isso de uma forma muito lúdica. Eu falei, cara, eu tenho um trabalho legal, um escape room que traz um jogo super interativo.
ele é de propósito para ser resolvido em equipe. Ele não tem como ser um trabalho individual. Eu sou obrigado a, pelo menos, trocar informação, comunicar com meu amigo, um colega que está lá, com um coleguinha, seja lá quem for, para eu poder conseguir sair do jogo, atingir a meta do jogo. Então, eu falei... E quando você coloca pessoas da mesma equipe, é fácil isso acontecer. Agora, coloca de equipes diferentes dentro da mesma sala. Delicioso. E legal. Vai lá, conversa com seu coleguinha que você passa na porta da sala dele, que você não quer dar informação para ele, agora você vai ter que falar com ele. Para integração é a melhor coisa. Então, assim, a gente tem muito nas empresas para integração de novos funcionários, para seleção de pessoas, exatamente isso, interagir equipes que não se fala, equipes que estão comercial e vendas, que é melhor, que todo mundo é competindo com o outro, puxando o tapete do outro. Eu falo assim, põe para jogar, que a gente analise e já dá um diagnóstico do que está acontecendo com esse time. Como o nosso trabalho foi esse, a gente começou a olhar. Então, trazer os times para jogar das empresas, os líderes para jogar, e começamos a falar assim, olha, a grande tendência dele se comportar assim dentro da empresa. Se ele se comunica assim, se ele trabalha a gestão do tempo assim, se ele trabalha a questão de cooperação, de delegação aqui dentro, qual a chance dele repetir isso dentro da empresa? Poxa, é grande, deve ser grande, né? Chegou uma hora que eu falei assim, a gente estava tão acostumado a meter bola de cristal, que eu falei assim, vamos levar isso para o mestrado. E aí levei para o mestrado, falei assim, a gente precisa sair e trazer isso para cunho científico. Quais são as soft skills, comportamentos natos correspondentes ao ambiente de trabalho que esses líderes têm? Sim. Apresenta no jogo e apresenta no trabalho. O que é correspondente? Aí foi quando eu falei, agora eu vou mergulhar na parte científica, volta para a sala de aula e vamos levar. E aí foi daí que surgiu a CJ. Então, a CJ é um software patenteado, né? Ele é meu criado. Fui estudar Python, fui morrer na psicometria, que tinha para psicólogo. Isso é uma coisa, assim, diferenciada. Até vou abrir um parênteses aqui. Essa semana a gente fez a seleção, né? Até para o nosso amigo Diego, da Van Gogh. E eu estava com vários estudantes de psicologia, 10 estudantes. Olha que delícia. Tudo no último ano da faculdade. E eu briguei com ele assim, quem já ouviu falar em psicometria? Ou estudou psicometria? Cria, gente. Ai, meu coração. Falei, gente, olha só, tá aí a estatística. E, assim, aprofunda muito na neuropsicologia, no psicodiagnóstico. No behaviorismo. Na verdade, em algumas linhas da psicologia. Mas tem muita psicopatologia. Minto. A matéria que abarca tudo isso é a psicopatologia. Então, aprenda quais são as doenças. Isso. Mas não te ensina a investigar a caralho da doença. Cara, coloca isso no papel estatisticamente. Você vai ver um quadro seu já amplo. Olha o estudo de caso maravilhoso que você levanta só de uma psicometria, que você levanta todos até uma tendência. Lá na neurofuncional, a gente tem brigado muito para não iniciar processo terapêutico sem avaliação, para a gente ter parâmetro. Para a gente dar parâmetros para os pais. Então, daqui a 2 meses, qual é o parâmetro de onde a psicoterapia está levando o seu filho? Se eu não faço uma avaliação global quando ele chega, como é que eu vou te dar um parâmetro? Então, e é uma resistência absurda dos profissionais e dos pais. E dos clientes, com certeza. E na empresa não é diferente, porque assim, falava que a psicologia do trabalho organizacional, é subjetivo, é espiritual, não sei o que. Eu falei, claro que é uma coisa subjetiva, sempre será, mas através de método de observação, de análise, que você pode ter um recorte, você faz um parâmetro estatístico. Quantas vezes a gente marrou um cabelo? Já arrumei uma, anotou, já arrumei 2, e a gente começou a fazer isso. Quantas vezes morde a boca e faz assim? A gente faz isso no consultório. Quantas vezes ele dá o tique nervoso no olho? A maneira como ele se senta quando você aborda determinados assuntos. Quantas vezes ele fala a palavra X, Y, Z? Quantas vezes ele fala a palavra legal, a palavra ruim? Você vai anotando, você tem... Cara, porque você é legal, né? Você faz isso pra eles. Eu boto eles pra fazer pra eles mesmos. Lógico, mas isso num trabalho de time, de empresa, é isso que é isso que a CJ faz. Então, a gente levanta estatisticamente, além da qualitativa. Então, para falar assim, olha aqui, empresário, né? Que a gente sabe que a gente sofre também muito disso. É fácil trazer uma pessoa com a hard skills. Parte técnica, conhecimento técnico boa, é fácil, muito boa. E ele vai ser mandado embora pela comportamental. E porque não combina com a sua empresa. Eu tenho aqui vários comportamentos que não combinam onde você está. Às vezes a pessoa até é bacana, só está no lugar errado. Então, o ótimo dentro da própria empresa, no lugar errado. Então, a gente tem vários diagnósticos assim, né? Eu sempre até comentei da última vez, mas vários empresários falam assim, poxa, eu quero fazer um plano de sucessão, eu quero trazer, geralmente são familiares também, quero trazer minha família, o meu irmão, o meu sobrinho, o meu filho, para assumir agora aí o meu lugar como presidente da empresa, da companhia. Tem perfil?
A empresa é sua. A empresa é sua. Mas aí meu filho vai ter meu perfil. Não. Tem que assumir o meu legado. O sonho é teu, o propósito é teu, amigão. Exatamente. Tá dando problema. Vamos ver aonde. Por que a área tá dando problema? A gente sabe que isso é rotatividade. Por que tá tendo mudança de trabalho? A gente vai ver o comportamento daquele time, como ele está se comunicando, como que ele está fazendo a gestão do tempo. A gente sabe que o comportamento core de um game desse é a gestão do tempo. Hoje, uma empresa que não tem uma estrutura estratégica de se planejar, de se organizar, e você traz consigo os comportamentos para isso, ao seu favor da sua empresa. Cara, eu preciso de pessoas que tenham o comportamento que eu quero, que eu preciso para atingir aquele objetivo. Para ganhar lucro, para igual você falou, vamos ganhar dinheiro, gente. Vamos ganhar dinheiro. Por que o psicólogo vai ganhar dinheiro? Vamos ver ciência social, psicólogo, assim, né? Igual você falou, médico, porque é bonzinho, porque não, por que não trazer isso em benefício? Quando você fala dessa questão, né, de todo esse alinhamento, foi me vindo um insight, eu dei uma viajada aqui no insight. Olha o insight assim que eu tive. Que é bom. Muitas das vezes, né, uma das primeiras coisas que, quando você está fazendo assim, o DNA da empresa, você escreve lá missão, visão e valores. O básico. O básico ali do DNA da empresa. Mas aí é tão básico que as pessoas se esquecem. Quando você está fazendo esse alinhamento, por exemplo, essa empresa que está pensando em sucessão familiar, em encontrar a próxima pessoa que vai assumir aquele legado e tal, quão alinhado essas propostas estão com a missão da empresa? Com a missão da empresa. É isso. Né? Porque eu sei que eu vou levar, sei lá, eu sou dono de um pet, vou levar atendimento aos animais. Humanizado. Vai ter que ter uma competência. Qual é a missão? De que forma? Quem é que vai fazer isso? Como que ele vai fazer? Isso. Como que ele vai se comportar? E aí, quando você estava falando isso, eu pensando, gente, o quanto isso precisa estar alinhado com a visão. Porque essa pessoa que vai trabalhar, que vai suceder, que vai ter um plano de carreira, ela precisa estar alinhada com essa missão que leva para a visão. Mas aí você pega a visão e a missão da empresa, nem as pessoas que são os donos, que querem que ela dê certo, estão alinhados com aquilo mais. Porque não é revisitado. E aí eles querem que o profissional, o colaborador, dê uma resposta que nem eles estão conectados com que resposta é essa. E aí, Kelly, nessa sua linha de raciocínio, antes da missão e da visão, eu tenho uma coisa chamada empresa valores. Quando eu não tenho o core de valores, que nos valores a gente tem muita competência comportamental ali. Soft skills. Eu não falei já dos valores porque precisa ser embasado nele, né? É embasado nele. Então você pensa nisso. Então, quando a gente vai fazer um trabalho de competências, né? A gente trabalha assim, ele é baseado, tudo da empresa que vai regir pessoas é baseado nas competências. Primeira coisa, valores. Porque são dos valores que eu tiro a missão. Para você estar alinhado. Aí eu preciso ter pessoas com os mesmos valores, com valores com o que eu tenho ali. Senão, não está coerente. Para poder ter a missão, a visão, aí eu consigo chegar lá. Então, e isso que você falou é legal, porque assim, tem uma... Esses dias eu tô atendendo um empresário, tipo assim, o ramo dele é bem amplo, bem grande, assim, e é uma indústria que gera muito dinheiro, que é a indústria farmacêutica, né? E aí ele tem muitos problemas com os colaboradores. E eu sempre falo pra ele, o problema não é do colaborador, o problema é teu. Porque você tá motivando por dinheiro. Você conhece as pessoas que trabalham com você? Você sabe por que elas estão ali trabalhando para realizar quais sonhos delas? Porque a empresa é um sonho teu, não é delas. E o que a empresa pode, por meio do trabalho delas, pagando o salário delas, viabilizar ou facilitar de sonhos que são delas, você não sabe. Aí o que eu faço? Kelly, eu falo assim, empresário, vai jogar junto. Mas eu quero ficar observando. Você não faz parte da empresa, você vai jogar. Mas eu quero ficar aqui. Quem vai ficar aqui? A parte de análise é minha. Sou Joe. Você vai brincar com eles, porque você faz parte da empresa. Essa dinâmica comportamental de grupo empresarial, acho que a gente precisa ser analisado com todo, com a participação do dono. É isso que você falou. E às vezes eu brinco assim, né? Conforme foi a empresa, hoje a gente tem muitas empresas jovens, com CEOs cada vez mais novos, muito inteligentes, QIs lá em cima, hiper multidisciplinares, são pessoas realmente assim, jovens fora da casinha, fora da caixa, já estão muito à frente do seu tempo, do seu ritmo, e que sofrem por isso também. E a empresa tem o ritmo dele, tem empresário que eu tenho cliente que assim, pega a empresa, levanta a empresa, ganha milhões, daqui a pouco ele quebra a empresa também, daqui a pouco ele pega a empresa, resgata a empresa, ganha dinheiro de novo, daqui a pouco ele vai lá e quebra a empresa. Eu brinco assim, e o Vivance?
E a Ritalina, como é que tá a terapia? Vamos voltar. Porque não tem como. Ele tá no meio, né? Então, eu falei assim, vamos jogar para esse diagnóstico ser feito principalmente para ele, para você. E o seu, né? Ó, você tá nesse meio do xadrez. Como é que você tá se posicionado? Rei, rainha? Ó, como é que você tá? Como é que tá o seu tabuleiro? É isso que a gente faz na CJ. O seu tabuleiro tá assim, ó. Essas são as soft skills destaques. Essas aqui são as que precisa melhorar. Você sai praticamente com um levantamento, necessidade de treinamento prontos. Fala assim, olha, tá aqui. É isso. É isso. Então, na última vez, por exemplo, o rapaz falou assim, tô pensando nessa pessoa. Tem um depoimento muito bacana de um cliente que deixou no LinkedIn. Ele falou assim, a gente estava pensando muito em contratar promover uma certa liderança e depois do escape game a gente ficou surpreso com o que a gente viu. É isso. Comportamentos natos que a gente não vê na empresa. Porque na empresa você está de terno, crachá, você está lá de jaleco. Personagem. Tá no seu personagem, na sua máscara, né? Tá no seu personagem, na sua máscara ali, fechada, sorrindo. Agora tem o sorriso real da Coreia, né? Sorrindo. Eu assisti a série, eu também assisti a série, eu adoro. Minha filha fala, mãe, você está muito dorameira. Eu também já sou chamada de dorameira. Aí esses dias ela, mãe, todas as mães agora viraram dorameiras, porque as mães das minhas amigas todas estão assistindo esse negócio. Minha filha... Terminei o Sorriso Real ontem. Estou na metade com ela, mas assisti o último capítulo na época. Mas enfim, então é aquela coisa. Então estão lá de uniformes todos arrumados, com o sorriso da empresa que tem que sorrir, forçado, tem que sorrir. E nesse sentido, então estão com suas... Nesse jogo a máscara vai caindo, o que é legal desse tipo desse storytelling, esse tipo de escape room traz essa imersão. Esses comportamentos você escolhe um storytelling de acordo com a necessidade da empresa ou tem os jogos? Tem. E aí você qualquer jogo que eles entrarem, qualquer storytelling, você vai conseguir analisar essa gama de comportamentos. Sim, então, o que acontece? Hoje, né, os empresários de escape, eu tenho um grande parceiro que é o Rodrigo do 60 Minutos, então sempre se preocupou muito com isso. Essa sala aqui, testar a sala. Isso. Vamos trazer os comportamentos de trabalho em equipe, né? Todos os comportamentos que a gente vai querer ver. A gente fala assim, é como se fosse um pré-BBB de montar. Casa de vidro. Tudo provocado, claro, é tudo provocado. Hoje é muito mais tecnológico o escape game, mas antigamente o escape game você podia, inclusive, fazer várias intervenções. Por exemplo, às vezes a pessoa ia lá e abria a porta para achar já o segredo. E a gente ia lá, soltava um susto para a pessoa recuar. É igual a gente fazia na psicologia, né, do herborismo comportamental. Vamos trazendo e vamos brincando nesse sentido. Então, hoje uma sala que a gente consegue fazer esse tipo de intervenção. Né? Para assim, vamos trazer isso. Para analisar ou para testar ou para validar algumas coisas. Então, é bem legal. E assim, claro que todos... Aí tem uma pergunta muito bacana que um cliente olhou e falou assim, mas eles podem saber que eles vão participar disso? Eu falei, eles devem saber. Sim. Ah, mas eles vão saber sobre escape room. E daí? Okay. O flow Eu quero ver manipular. O flow garante isso. A gente fala assim, a imersão, o storytelling garante essa questão que lá os comportamentos não vão aparecer, independente dele saber que jogo ou não, que ele está sendo analisado ou não. Hoje, antigamente, a gente não entrava nas salas de escape, os psicólogos. Eu tenho um time de hoje de 6 psicólogos maravilhosos, são meus grandes parceiros. Antigamente a gente ficava vendo pela televisão, igual o BBB, a gente analisava. Em 2019, quando eu levei uma equipe lá, a gente ficava assistindo pela câmera, isso. Opa. E a gente começou também... Foi mal. Pode continuar? Pode. E a gente teve a gente começou a testar se a nossa presença dentro da sala atrapalhava o flow. Será que eles vão bloquear? Ela interfere? Não interfere. Não? A gente conseguiu provar que não interfere. Mas até a gente ter esse dado, a gente começou a testar. Entrava, saía. Antigamente não deixava ninguém entrar. Todo mundo só pelas câmeras. Só que o próprio recorte da análise observacional comportamental era muito pouco pela televisão. A gente não tinha tanta riqueza. E hoje a gente tem empresa, por exemplo, sábado a gente teve uma grande empresa do agro que foram 82 participantes ao mesmo tempo. São 10 salas de escape funcionando ao mesmo tempo. Então, assim, a gente tem cada vez mais empresas que estão levando o seu core de times para analisar e para jogar, principalmente quando fazem encontros, congressos, né, desenvolvimento de pessoas, estão levando para isso. Então, imagina isso ao mesmo tempo, trazendo, é muito grande. Então, a gente tem já, a gente começou a entrar nas salas e ver que o flow acontece.
E aí a gente fica lá no cantinho, a gente vai todo de preto, então de marrom, roupa escura. Hoje a gente até... Pra se camuflar no ambiente. Pra se camuflar no ambiente, exatamente. Como as salas geralmente são grandes, a gente consegue ficar no cantinho, faz toda a análise através do aplicativo no celular hoje do psicólogo. Então ele entra com o CRP dele, entra com a análise dele direitinho com o login, e está pronto o jogo para ele poder fazer análise. Então ele vai marcando a frequência, vai marcando e vai escrevendo ali a parte comportamental. Principalmente o que é destaque. Por quê? Quando a gente começou a entrar, Kelly, a riqueza de comportamento é gigante do que uma câmera. E, cara, olha só a profundidade que eu tenho numa presencial. Porque a gente fala assim, terapia online, você pode até dar um suporte, mas é presencial, gente. Ser humano é toque. Ser humano é humanas, é toque, é pele, é olho no olho, é emoção. É tudo que você não tá vendo, né? A perninha tremendo ali, que você tá só na câmera. E você não vê que embaixo da mesa o cara tá tocando, a perna tá assim, ó, tremendo a perna. Então é lá que as coisas vão acontecer. Imagina igual essa empresa, 10 salas simultâneas, a gente só pelas câmeras. Não dava nem pra gente escutar. A gente tinha problema até da nossa comunicação. Falei, não, vamos começar a entrar. E rapidinho, como o flow acontece, né, a imersão acontece, eles esquecem que o psicólogo está lá. Às vezes eles falam assim, a gente pode, não sei o que, pergunta, né, pro psicólogo uma dica, a gente fala assim, a gente não pode dar dica, a gente não pode interferir. Então é um método de observação sem interferência com o participante que a gente faz. Então não tem interferência de participação. O método científico, a gente começou a trabalhar, a gente ia nas empresas também, não intervia nas empresas, a gente ficava lá só observando. E também observava no game. Claro que quando a gente estava na empresa, ai meu Deus, esse psicólogo aqui, ai meu Deus do céu, vou ser mandado embora. Então a gente trabalha muito isso. Para quê? É um jogo muito positivo, dinâmico, a equipe sai vibrando. E a gente tem muito esse cuidado para aproveitar esse momento também de êxtase, né? Tá todo mundo com dopamina, serotonina, todo mundo com coisas boas. Todos os hormônios ativados. Todos os hormônios ativados, hormônios neurologicamente, córtex frontal bombando, para falar assim, vamos trabalhar e vamos trazer essas questões agora. E então tem uma hora de um fechamento. O feedback, a gente tem que ter, é uma dinâmica de grupo, é uma dinâmica. Isso. Então a gente trabalha com análise, 1 hora analisando um jogo e depois tem a evolutiva. E o que é legal do software, hoje a gente clica, terminou, eles clicam, o relatório está pronto. Isso que é legal, porque eu falei, gente, tem que estudar psicometria, tem que estudar programação, psicólogo hoje tem que se atualizar para o momento. Então é isso que é o diferentão, né? Que eu falo assim, a gente trouxe algo realmente diferente na psicologia. A gente já teve, inclusive, alguns clientes do próprio TST já jogou com a gente há muitos anos atrás, é muito legal isso, essa análise deles também. Tem que chamar o pessoal do CRP, do CFP. Tem, no CFP, daqui de Brasília. Você já foi chamada de doida? Porque se você não foi chamada de doida, você não tá fazendo as coisas direito. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada se ninguém tá te chamando de... Você é doida fazer isso? Não pode, o conselho vai não sei o quê. Você tá fazendo alguma coisa errada. Se você não estivesse ouvindo isso de algum colega. Tive a graça de, durante o mestrado, participar da ANPEP, que é uma análise realmente só a gente fala sempre dos doutores e pós-doutores da psicologia do Brasil inteiro, e o encontro foi em Brasília, numa faculdade aqui de Brasília. Cara, que tive a graça na minha época, meu orientador me convidou, e a gente teve uma noção, eu praticamente saí pegando autógrafo todo mundo, né? Aquela psicóloga, ai, você é aquele cara do livro. Isso. Mas a gente viu, assim, como a psicologia precisa dar esse espaço pro erro, porque assim, se eu preciso evoluir, se o ser humano está evoluindo, se a tecnologia está evoluindo numa velocidade enorme, hoje você como neuro sabe muito mais do que eu, a geração de hoje é outra, o sistema neural é outro. A capacidade de resposta deles é uma resposta que a gente ia conseguir dar aos 12, 14, 16, 21 anos, hoje com 3 anos eles estão dando o mesmo nível de resposta. Sim, as crianças de 5, 6 anos estão dando um show que você fala assim, como? Então tá vindo uma geração muito neurologicamente diferente, né, com respostas. Eu sempre brinco, né, que eles vieram de outro planeta, eles não vieram do mesmo planeta que eu. Eu olho pros menininhos e falo, essas criaturas não vieram do mesmo planeta que eu. Porque não é possível que eu sou retardada desse tanto, gente. Eu não nasci assim, não. E no Escape, então. Vocês vieram de outro planeta. Não, e no Escape você vê jovens, né? Aí eles ficam assim, os adultos que vão jogar. Como que eu sou patatão, pantantão, doutor tal, fulano de tal, empresário tal, não sai de uma sala dessa e esse adolescente aqui de 15 anos me sai num tempo recorde. Como? Fala assim, o córtex frontal dele não está pronto, o seu está pronto.
E tá cheio de crença, né? Tá cheio de crença, tá bilhões de informações e o ego todo estruturado e já tampado, né? Quando você falou da questão de não interferir, é porque assim, a louca, né, do vamos estudar coisas aleatórias sou eu. Quando eu comecei a estudar mecânica quântica, né, na teoria da dupla fenda, eles dizem que o observador interfere no comportamento das partículas. Por isso que eu respondi prontamente, claro que interfere. Aí você vem e me diz, não, vou ter que estudar tudo de novo. Então, o que a gente observou? Calma lá, tá? Vamos fazer um parênteses aqui também. O observador sem a participação no canto lá. No início Mas na dupla fenda eles falam que só de olhar no início já do tem flow, um movimento diferente. Mas quando você tá numa dinâmica dessa de flow, aí você começa a interagir na própria dinâmica entre si. Não tem interação com esse que está observando. Mas na verdade, agora você falando... Agora, por exemplo... o psicólogo passa a ser parte do ambiente. Isso, exatamente isso que eu te falar. Então o psicólogo é parte, ele já entra junto com o psicólogo. E quando ele entra, o psicólogo tá lá. Já está lá. Ele tá lá. E muitas vezes nem sabe, tá lá quietinho. Porque se ele entrasse depois, aí ele já tinha um impacto. E aí não pode. Então uma coisa que a gente fala assim, entrou no game, fechou a porta, que são, né, tem que sair da sala, ninguém mais entra, ninguém sai. Acaba com o tempo. Exatamente. Aí sim, se eu tiver, por exemplo, infelizmente, como essas salas são muito tecnológicas, às vezes corre, são raríssimas, às vezes já correu, por exemplo, 2 vezes uma luz, tá aqui, ó, agora a gente tá aqui daqui a pouco, a energia tem um roteador e tal, mas uma lâmpada dessa queima. Pronto, aí vai interferir no jogo. Então tem que abrir a sala, para o cronômetro eu vou interferir para trocar a lâmpada. Aí eu tenho interferência. Aí tem interferência. Inclusive eu vou ter interferência, uma coisa que nós analisamos. Não só no time que está jogando ali, na dinâmica do time que está resolvendo, no comportamento deles, como na análise do próprio psicólogo. Ele está lá todo integrado, daqui a pouco, pum! Até ele voltar onde ele estava na observação, você quebra o flow. Então, é uma coisa, o flow, assim, pra gente, nesse tipo de dinâmica é fundamental. Por isso que tem outros jogos que a gente também trabalha, tá? Sim. O Lego Serious Play, também, esses jogos sérios, fantástico. Gamificação também, a gente também trabalha online, mas... Você é amigona do Moncler, então. Moncler é o papa, da gamificação. É o papa da gamificação. Sou apaixonada nele e na Paty. Ótimo. O cara é um crânio, né? O cara é um crânio da gamificação. Não, ele é outro que não vê do mesmo planeta que eu. Moncler não vê do mesmo planeta que eu. Certeza absoluta. Tem uma visão Eu fiz enorme. uma mentoria com ele. A gente passou 3 ou 4 meses em mentoria com o Jaime. E o Moncler era um dos mentorados, né? E aí, numa das dinâmicas, a gente tinha uma dinâmica que a gente tinha que se entrevistar. Aí, foi muito legal, porque assim... E ele disse que já tinha contado essa história milhares de vezes, que é a história de como que ele começou a gamificar, porque ele era o filho mais novo, o único homem, e ele ia pro quintal brincar sozinho. Então ele tinha que criar toda uma narrativa, toda uma história. Mesmo. E ele disse que criava cidades no quintal da casa dele para brincar com o carrinho, e ele ia criando coisas ali no fundo de casa e tal. E aí eu dei uma devolutiva para ele sobre isso, né, de como que o comportamento dele estava ligado a essa criança. Ele olhou assim pra minha cara... Véi, eu nunca tinha pensado nisso. Correlação, óbvio que é correlação. E aquilo que a gente estava falando antes, né? Você tem um comportamento, ele vai ser replicado. Relacionado, com certeza. Então, muitas das vezes, o profissional está dentro da empresa. Isso. Ele se relaciona daquela forma com o parceiro, com o namorado, com o pai, com a mãe, dentro de casa. Ele toma as mesmas decisões. Exatamente. Só que lá na empresa tem um impacto. Aqui ele acha que todo mundo tem que aceitar. Exatamente. Então, ou lá ele se vale de alguma autoridade ou ele camufla. Mas fato é que em todas as esferas da vida, eu falo muito isso para os pacientes no consultório. Eu também falo muito para as empresas. Cara, não adianta, teu comportamento não está dissociado. Não. Se você age dessa maneira em determinado segmento da tua vida, pode observar os demais. E aí eu tive um insight com a resiliência, porque eu fiquei pensando nela assim, até que ponto não é a danada da resiliência que está fazendo a gente adoecer? Porque enquanto eu tô resistindo, eu tô envergando e não tô discutindo o problema ou o que tá me causando dor, será que não é o excesso da resiliência que tá fazendo a gente adoecer no ambiente corporativo? Mas aí Porque a inteligência emocional, ok, porque a inteligência leva para autogestão e autorregulação. A resiliência, ela faz você suportar. É como se fosse uma qualidade de suportar as circunstâncias até que ela passe. E se não passar?
E se a empresa não tiver um perfil de cultura organizacional para se transformar, e nem olhar para o sofrimento daquele colaborador, ao ponto do colaborador ou sair, ou ser afastado, ou perder o emprego. Com certeza. Aí é onde a gente entra. A resiliência não está sozinha. Ela vai trazer... A pessoa resiliente, ela tem um perfil resiliente. Ela já é assim, é uma personalidade, uma tendência de persona dela. E isso vem de berço. Uma coisa que eu falo, os inteligentes emocionalmente e os resilientes, a gente fala assim, você pode até ter feito vários coaches e vários, enfim, blá, 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 em Massachusetts, Harvard Business School, não sei o que, com os melhores tantantã sobre inteligência emocional. Querido, seu ambiente familiar e escolar foram os primeiros a trazer isso para você. Então, hoje eu dou feedback para os empresários e para os colaboradores, assim, que jogam resiliência e a inteligência emocional lá em cima. Vamos lá. Aonde você aprendeu isso? Porque não raro ser no ambiente de trabalho. Isso é em casa. Porque quando eu escolhi o tema do meu livro, que é psicoeducação, e quando eu fui escolher o subtítulo, eu coloquei o que eu queria dizer com esse livro, o que eu queria que as pessoas soubessem assim, que, né, olhassem para a capa do livro. O que você deveria aprender sobre psicologia no jardim de infância. E não foi ensinado. A gente não teve essa oportunidade, a nossa geração, principalmente. Sim. Eu já estou aqui considerando que a gente é da mesma geração. Não perguntei idade, não vou perguntar, a gente não é obrigado. Mas que a gente é da mesma geração. Sim. E que na nossa geração não se falava em inteligência emocional, não se ensinava. Me pega aí, Leire, por favor. Exatamente, nem na escola. Sensacional. Eu quero esse silenciozinho de que não te contaram sobre inteligência emocional, sobre comportamento com dinheiro, sobre carreira. Então, a gente é obrigado, né, a chegar num lugar e dar conta disso tudo. E isso que você está falando, de onde isso tudo vem, de onde esse comportamento que se apresenta lá na empresa vem. Ele está lá desde sempre. Desde sempre. Eu adoro essa frase aqui, ó, que você colocou. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Cara, Sócrates. Tem outro que eu uso do Escape, que eu falo assim, da análise, né, comportamental em jogos. Platão fala assim, mais vale 1 hora de jogo do que 1 ano inteiro de conversação. Você conhece muito mais 1 hora de jogo. Por isso que o Pierce fez sucesso, né? Com aquela cadeira vazia. Claro, olha a cadeira vazia. É uma dinâmica. Claro, é uma dinâmica. Roleplay, fácil. E o Freud puto com as encenações dele, né? O Freud, quando fala dele, faz as encenações. Cara, é isso. É isso, não tem como, né? E você dramatiza. A vida é um drama. E você dramatiza e você vai dramatizar agora a sua empresa. Sua equipe que está lá, as pessoas que estão lá. Que aí a gente faz link com aquela questão também que a gente falou da missão, visão e dos valores. Isso, exatamente. Esse é o script, esse é o storytelling daquela empresa, né? Exatamente. Ao que ela serve. Ela quer chegar nesse lugar por meio desse caminho baseado nesses valores. Exatamente. Esse é o storytelling, da empresa. Exatamente. E quantas pessoas estão conectadas com isso? Quantos profissionais? Como que elas estão se comunicando? Quem tem resiliência, quem não tem? Quem tem gestão do tempo? Esse tipo de jogo tem a gestão do tempo assim muito forte. Quem se organiza, quem se planeja, quem é o que delega. A gente vê muito assim empresários, colaboradores e líderes que entram e não delegam. E é correspondente você também não delegar no trabalho, mas você é chefe. Ah, porque eu não confio. Não, só vou delegar depois que eu treinar bastante, aí eu vou lá e delego. Aí eu até brinco assim, né? Deve ter um pouquinho assim de personalidade mineirês, que assim, desconfiadinho, só delega muito tempo depois. E você vê aquele que delega, otimiza, né? Então depende muito também do segmento. Ó, tem segmento, tem tipo de empresa que eu não posso delegar fácil, claro. Uhum. Tem empresa que eu já posso delegar e admitir o erro. Uhum. Então é nítido você ver a empresa que dá o espaço para o erro e a empresa que não dá o espaço pro erro. E assim, se a gente for pensar, né, na palavra sucesso, ela vem de sucessão. Como é que você vai alcançar outros patamares, outros lugares na vida, se ninguém puder assumir o teu lugar? Exatamente. Às vezes teu chefe tá doido para te dar uma promoção, para te colocar num outro cargo maravilhoso. Ele não te convida porque não tem ninguém para assumir a tua função, porque tu não ensinou. Exatamente. E lá você vê assim tantos comportamentos de lideranças natos, de pessoas novas, de jovens, que é uma delícia. Você fala assim, olha, pega essa pessoa aqui, ó, tem tudo, ela tem o principal. Você acha que é fácil achar alguém resiliente na rua, com inteligência emocional na esquina? Não, não acha.
Tá ali, ó, tá aqui, pronta, desenvolve, acabou. Traz a hard skills e você vai ter uma pessoa maravilhosa, um puta profissional lá com porque você. Porque é aquela coisa, né? Se você treina, tem determinadas coisas que se você treinar um macaco, ele faz. Agora, a mente humana é assim, né? Tem coisas que ou a pessoa tem ou a pessoa não tem. Exatamente. E aí, quando você vai contratar, você precisa estar muito conectado. Não é bom ou ruim. Ah, esse tem, é ruim, esse não tem. Não, não é isso. Mas é que para aquela função, para aquela missão, para aquela atividade, tem coisas que eu já preciso que esse ser humano tenha. Exatamente. E traga consigo, porque também ter, não usar, não adianta muito. Traga e use e disponha disso para o mercado. Você estava me falando uma coisa antes, que é a coisa do servir. Né? Por que uma empresa abre as portas? Por que você presta um concurso público? Por que as pessoas se lançam no mercado de trabalho? E você falou uma coisa que eu acredito, assim, Mônica, do fundo do meu coração. É servir. Sim. Né? Eu presto um serviço, estou servindo alguém. Isso. O servidor público, ele serve ao público. A população, exatamente. Deveria, né? Não é bem assim, mas deveria. Na prática. Na prática, a teoria é outra. E essa coisa do servir, ela é um valor muito forte para mim. Muito forte. Porque eu tenho a clareza, sim, todos os dias quando eu acordo e venho para cá, por exemplo, hoje eu não estou trabalhando no consultório, mas sim, quando eu venho para cá eu tenho a clareza de que eu estou servindo. Sim, né? Porque abrir uma câmera, gravar um podcast, começar um canal, começar a treinar as pessoas para pensar diferente, ou pelo menos para dar voz para pensamentos que elas já tinham, porque é o que eu tenho escutado muito de feedback. Cara, eu precisava ouvir isso em algum lugar, e para fazer essa conexão e a coisa evoluir. E que não tem, né? Mas, peraí, qual é o meu propósito? É servir? De que maneiras eu posso servir? Exato. Só no consultório? Eu vou atender só psicólogo? Não, eu vou para o mundo e vou treinar essa mente do psicólogo para ser empreendedor. E quais são os comportamentos que eu preciso ter? Porque assim, os RHs estão super bem. No Brasil, né, a gente tem ferramentas hoje pra caramba de avaliação comportamental, testes disso, teste daquilo, teste de avaliação de competências para lá e para cá, e cada um coloca sua ferramenta. Beleza, eu selecionei a pessoa, fiz a seleção super de A a Z. Como o profissional começou a trabalhar. E ele com aquela equipe que ele está? Você tem um diagnóstico dele com a equipe, dessa equipe se relacionando em si? Quais são as competências, os comportamentos desse time que está lá trabalhando? E às vezes do teu até time que está lá atendendo, com essa equipe, liderança, né? Exatamente, da liderança, tudo começou. A própria dissertação que a gente trabalhou com isso começou com os líderes, né? Todos os líderes são o core de qualquer empresa são as lideranças, né? É a liderança. E aí a gente tem essa questão. E aí, você tem um diagnóstico maravilhoso, profissional, um currículo espetacular, avaliação. E o time que está lá, como é que ele está se comportando? Como é que ele tende a se comportar? Poxa, então se eu tenho hoje eu tenho uma ferramenta que me traz já uma tendência comportamental de um time, cara, eu vou trazer isso ao meu favor para servir, para melhorar meu produto, para melhorar meu serviço, para trazer resultado. Entendeu? Poxa, eu coloquei a melhor pessoa lá. Cara, consultoria não deu certo. Quantas vezes eu vi isso? Mas você tem o melhor fulaninho lá que a gente trouxe de... Não sei o que, aonde ela lá fiz rádio, fizemos... Traia que a gente fala assim, outplacement, não sei o que. E aí? E não deu certo com o time. Não deu certo com o time que ele tem lá. Aí, como é que o time dele se comporta para que ele possa trazer uma pessoa também que complemente esse time e que ainda melhore? Então, assim, qual é o meu diagnóstico hoje de comportamental, as minhas soft skills que eu tenho nos meus times da minha empresa hoje, dos meus líderes, principalmente, né, das minhas áreas principais. Comercial era chave do negócio. Vital. Vendas pra gente era vital. Né? E o que a gente está tentando abrir aqui, que eu acho super, tá de parabéns o seu podcast do Psi, o seu pod Psi é abrir a mente para a saúde, para a psicologia. Vendas, tá? A gente vende um serviço, a gente está servindo. E por que não ganhar dinheiro e ganhar muito dinheiro? Eu tenho que ficar com aquele dinheirinho ali de psicólogo. Não, eu posso empreender, aumentar isso, ir além. A gente estuda a mente humana. Cara, a gente já sai fora da caixa. Fala assim, a gente já é fora da caixa. E a psicologia já é fora da caixa. Todo mundo olha assim e fala, não, melhor não. Não, maluco, não é coisa de maluco, de doido. Vai lá. Então a gente já pensa fora da caixa. Claro que a gente vai
né? Normal a gente fazer diferente também. Aí é que tá. A gente até pensa fora da caixa quando a gente toma essa decisão. Mas o que eu percebo lidando com esse tanto de psicólogo, Mônica, é que a psicologia criou uma caixinha e tá todo mundo decidido a ficar lá dentro. Porque, por exemplo, você ter duas psicólogas empreendedoras sentadas discutindo não é o comum. Não é o comum. Em geral, vão ter duas psicólogas discutindo o caso, discutindo o paciente, discutindo a avaliação, falando sobre teoria, falando sobre o curso diagnóstico, do fulano. sobre psicodiagnóstico. Isso, sobre psicodiagnóstico, atendimento. Sobre bipolaridade, sobre outras coisas. Mas não sobre empreender na psicologia. Não usar, e eu digo muito isso, que tudo é ferramenta. A psicologia é só uma ferramenta. Sim, só Podia ser qualquer outra. Sim. É a psicologia porque essa é o meu lugar. Mas podia ser qualquer outra, né? A gente escolhe ferramentas para ir para o mundo. Eu escolhi a psicologia. Minha filha escolheu a arquitetura. E ela vai para o mundo para servir, para criar soluções para o mundo, para diminuir a dor do mundo com a arquitetura. Eu vou com a psicologia. Sim. Agora, essas dores, essas soluções que eu entrego, elas precisam ser remuneradas. E bem remuneradas. Porque o dinheiro, ele tá na mesa. Ele vai sair do bolso de quem tem um problema para entrar no bolso de quem entrega uma solução para aquele problema. Porque as pessoas estão dispostas a pagar para ter os problemas delas resolvidos. Com certeza. É onde eu falo, comecei falando da PEP que não terminei, né? O que eu concluí, mas está ligado com o que você acabou de falar, que é isso. Quando eu tive essa chance de participar desse momento, eu vi a psicologia como um todo. O Brasil inteiro reunido, só doutores e pós-doutores, só os tops que foram professores e médicos. Eu falava assim, nossa, cara, como precisa melhorar. Como a psicologia ficou na casinha, no conforto. Não é uma casinha. E a gente via já grandes doutores na minha área, que é a psicologia do trabalho organizacional. Eu tenho grandes pessoas que eu admiro bastante. A própria Fabiana Queiroga, Amália Pérez, que eu admiro muito, outros também. O Cláudio Vaz, e fala assim, cara... Rick Santana, um monte, clássico. A gente fala assim, cara, a galera já está há muito tempo nessa área. Né? Magnólia de muitos anos, muitas décadas, e preocupados, assim, cara, o negócio não sai, sabe, embaixo da caixinha da saúde. Mas onde que elas estão colocando a voz dela, onde que elas estão falando sobre isso para mais gente? Exatamente. E eu brigo muito com as minhas mentoradas, eu falo, cara, não adianta, não tem como voltar mais do portal para dentro, a gente está na porta de um portal que vai nos levar para uma outra dimensão. E eu não falo isso metafisicamente, isso é real. A pandemia abriu esse portal. A gente está na porta. Algumas pessoas já atravessaram. E a gente está na porta. Quem atravessar vai viver um mundo completamente diferente. Quem ficar daqui para trás vai viver num mundo muito restrito. Vocês escolhem. Vocês estão na porta. Escolha com sabedoria. Porque abriu esse portal. Com certeza. O digital, as outras possibilidades, a gente pensar na psicologia, fazer a psicologia de uma forma que era impensável. A gente está tendo a oportunidade agora. E aí, o que vocês vão escolher fazer diante desse portal? Vai atravessar ou vai ficar aqui parado, esperando o mundo lá fora acontecer e você só assistindo? O mundo lá fora e aqui dentro. A gente fala assim, a psicologia está integrada com tudo. Hoje a gente tem vários movimentos de massa baseados em medos, em emoções, trabalhando com a mente humana o tempo inteiro. E muito, é nítido. Muita manipulação. Muita manipulação mental, assim, escancarada. E para quem fez psicologia é fácil olhar e já traçar um mapa. É por isso que eu não assisto mais nenhum canal aberto, não ouço rádio. A casa também não tem mais. Uns 10 anos já que eu não assisto TV, porque eu falo, cara, não vou submeter a minha mente e a questão da tela também, né? De tirar a tela das crianças, quando a gente começou a ver o comportamento disso. A própria, né? Não pode falar isso aqui, qualquer coisa você corta, viu? A própria pandemia. Não pode, se pode tudo. Não pode. Então eu vou falar. É para ficar em casa. Claro que quando surgiu a pandemia, a gente não sabia. Fiquei ali, né, uns 5 dias com as crianças em casa. Imagina você com 2 crianças pequenas dentro de casa. E eu lembro daquilo quando a gente fazia psicologia. Quando na faculdade, que a gente colocava os ratinhos para colocar eles fechados. Em situação de confinamento. Em situação de confinamento, em situações de conflito. Começava a restringir água, começava a restringir alimentos. E a gente via os ratos definhar.
A gente depois abriu os ratinhos e ia ver eles cheios de úlcera, cheios de problemas. E os ratinhos nas suas gaiolas maravilhosas, normais, no seu parquinho lá gigantesco. E a gente abria aquele ratinho saudável por dentro. E o ratinho confinado, o ratinho todo cheio de tumores. Quando aquilo me lembrou na hora, eu falei assim, e eu tive grandes amigas, minhas parceiras, assim, vamos para onde? Vamos embora. Vamos para onde ainda não tem a restrição. Então a gente começou a se deslocar para cidades que não tinham restrição de fazer o lockdown. Lockdown, cara, se eu vejo um rato em lockdown, imagina um ser humano em lockdown. Então, fora, foi um terror, né? Foi uma coisa muito pesada. Olha, a Leire tá ali querendo me estrangular. Toda vez eu boto a culpa nela. Isso é dela mesmo. A direção fica ali, acabou o tempo. Acabou o tempo. Mas eu ficaria aqui mais umas 2 horas fácil. Kelly, que delícia. Aí o Kedson, não sobe, vamos conversar, o assunto não vai faltar. Acho que, inclusive, a gente já pode marcar o próximo. Vamos, marca também de tomar um café em paralelo. Né? Como é que eu não te conheci antes? Né? Obrigada. Porque a gente não se esbarrou também nessa vida. E eu me sinto, às vezes, tão sozinha, que ele sabe, de ter essa troca com uma pessoa assim. Isso, eu me sinto muito sozinha. Te agradeço não todo está sozinha mais. Tamo juntas. Agradeço todo o convite, porque olha que bacana poder compartilhar com você porque é diferente, é muito diferente do dia a dia da psicologia tradicional. E se as pessoas quiserem te encontrar, entrar em contato com você, conhecer mais os seus projetos, da CJ, conta pra esse povo como é que eles podem te encontrar. Esse aqui. Vamos lá, me ajuda aí. monicaalmeida.psi no Instagram. Tem www também vivapessoas.com.br, que é o site, lá também fala bastante, fala da história, fala como que a gente chegou nesse ponto, né, dos relatórios e tudo, como é que é feito o feedback. E também o telefone, o WhatsApp, 61 Brasília, 993761144. Estou à disposição, precisarem, e agradeço o espaço, Kelly. Olha, foi carinho. Um super prazer, não só ouvir, mas aprender, compartilhar ansiedades, medos, vitórias, né? Agora eu estou fazendo o GPS, toda semana a gente tem que comemorar o Comemore Comigo do GPS. Que legal, Então comemorar isso, assim, de cara, tem mais gente pensando nisso, você não está sozinha no mundo. Obrigada, muito bom, obrigada, muito gratidão. E claro, a gente não chega aqui à toa, né? Quando ontem eu fui dar uma palestra sobre o livro e a Alda me perguntou assim, o livro era um sonho? Eu falo, não, ele é parte do propósito. E me conectar com pessoas como você através do PodPsi é parte do propósito. E o propósito desse canal, o propósito do PowerPsi, do PodPsi, né, de tudo que a gente vem desenvolvendo aqui de curso, de mentoria, o propósito é essa expansão de consciência, né, expansão de consciência de como a gente pode expandir a psicologia para onde ela precisa ir. Não é onde a gente quer que ela vá, que é dentro do nosso consultório, na nossa zona de conforto, lá no divã, mas onde ela precisa chegar. Exatamente. Né? Então, vários dos meus projetos fazem parte de um projeto. Eu não sonhava escrever um livro, mas um livro era parte do meu propósito. E esse foi o episódio de hoje. Gente, olha que maravilhosa. Parabéns. Eu não sei se você gostou, mas eu imagino que se você chegou até aqui nesse episódio, a Mônica já merece seu like. Já merece seu compartilhamento. Aproveita que tá aí no finalzinho. Já compartilha esse vídeo com alguém que você tem certeza que vai se conectar com esse assunto. Dúvidas sobre o trabalho da Mônica, sobre como que é feito esse trabalho nas empresas, comenta aí que ela vai ter o maior prazer em tirar suas dúvidas, levar lá para conhecer, não tenho a menor dúvida. Com certeza. E a gente se vê no próximo episódio. E vamos levar o PodPsi. Até mais, obrigada, Kelly.